Boa noite, amigos. Mais uma vez aqui reunidos. E dentro da perspectiva do que está proposto para estudarmos e analisarmos à luz da doutrina espírita da noite de hoje, lembramos que estamos hoje passando na Terra por tempos muito desafiadores, não é verdade? E os nossos tempos atuais impõem com que o Espiritismo tenha a nos contribuir com tudo isso. E quando eu falo das questões dos tempos atuais, obviamente eu estou falando da questão da pandemia, né, da doença que está acontecendo hoje em dia, que está assolando toda a nossa humanidade nesse momento tão ímpar na nossa jornada evolutiva, que se trata da manifestação dessa doença chamada Covid. A gente vai observar desde já que a ciência ela tem buscado nos dar respostas. E o fato é que, de acordo com o que a ciência tem nos demonstrado, há ainda muitos desafios e ainda muitas lacunas a serem resolvidas. Mas é fato também que haverá respostas que a ciência, por si só, dentro da sua perspectiva materialista, ela não vai poder nos dar. Ela é incapaz de solucionar algumas questões, porque nem a própria ciência material faz certas perguntas. E é nessa perspectiva que o Espiritismo vem tanto colaborar dentro dessa junção de saberes, onde a ciência para, o Espiritismo avança. E dentro dessa perspectiva, a mensagem que nós temos a trazer na noite de hoje, dentro dessa grande reflexão do momento atual, da crise em que estamos passando, a crise sanitária e a crise de saúde, que perspectivas o Espiritismo tem a nos trazer dentro dessa ótica, dentro dessa problemática? E o primeiro aspecto que vocês já devem estar cansados de terem, para aqueles que estão acompanhando os processos relacionados a esse problema na mídia, é a questão justamente o que é uma epidemia, uma pandemia, uma endemia. É muito interessante a gente observar que essa temática, para a maioria das pessoas, nunca foi realmente discutida. Mas dentro dessa ótica hoje, dessa doença global, essa temática vem muito sendo discutida. E é interessante que vem dado muita ênfase à questão da pandemia, né? Como se estivéssemos acontecendo uma pandemia. Dentro dessa perspectiva, quais diferenças que existem entre a epidemia, uma pandemia e uma endemia? Na ótica da ciência, uma epidemia a gente pode definir como todo o processo relacionado a uma doença que ocorre rapidamente num determinado espaço, numa determinada área, numa determinada região. Então, ela se confina naquela região e há um surto, há um aumento gradativo em curto espaço de tempo de uma determinada doença. Isso é o que nós chamamos de epidemia, né? Vez por outra, vocês escutam falar de uma doença ou outra, a ebola e outras doenças que ocorrem numa determinada região, por exemplo, no continente africano, e que ocorrem um grande número de casos e, às vezes, de óbitos num curto espaço de tempo. Isso aí é o que nós, na ciência, definimos como epidemia. Outro conceito importante para que a gente possa entender é a endemia. A endemia, dentro da perspectiva científica, ela se refere àquelas doenças que já ocorrem numa determinada região por um longo período de tempo e que tem uma certa estabilidade quanto aos números de casos e de óbitos relacionados àquela específica doença. Então, por exemplo, aqui no Brasil, nós temos áreas que são endêmicas, por exemplo, da malária, a região norte. Há mais de um século que nós temos quase que constantemente casos relatados de malária naquela região. Esquistossomose, aqui no Brasil também, em algumas regiões, doença de Chagas. Então, a gente observa que existem doenças que são endêmicas, quer dizer, elas já são praticamente moradoras, né? Elas já se constituem como permanentes numa determinada região. Essa é a endemia. Mas aí a gente foi encharcado com as informações relacionadas à chamada pandemia. A pandemia, como muitos já devem estar imaginando e que ouviram falar pelos noticiários nos últimos tempos, nos últimos meses, ela se refere justamente àqueles casos de uma determinada doença que ocorrem em curto espaço de tempo, com números crescentes e que envolvem mais de um continente, que envolve diversas regiões do globo. Então, nesse caso, quando ocorre em mais de um continente, e no nosso caso, as ocorrências de Covid, né, desse coronavírus, elas têm ocorrido em muitos países de diferentes continentes, no primeiro momento se falou de pandemia. Mas observem que a gente sempre se refere, tanto na endemia, como na epidemia, como na pandemia, a gente sempre se refere a uma doença específica.
com os seus sintomas característicos e suas consequências específicas sobre o indivíduo que está acometido por aquela doença. No geral, a gente vai observar que, na perspectiva espírita, a gente sempre vai observar que nada no universo ocorre de forma isolada. Há sempre um encadeamento de fatores e que, como nada acontece por acaso, dentro da ótica que os espíritos nos ensinam, as doenças em si, elas também sempre refletem algo muito maior do que um simples processo de infecção. Elas sempre têm uma perspectiva no aspecto moral e no aspecto espiritual evolutivo. Então, dentro dessa ótica, a gente pode considerar um outro panorama para o que ocorre com a Covid atualmente, que não só de uma pandemia, mas sim pegando carona o espiritismo dentro dessa ótica mais ampliada, dentro dessa visão mais holística, mais completa da problemática da doença que acomete a todos nós atualmente, é uma perspectiva muito mais ampla, muito mais diversa, do que só o indivíduo pegar o vírus e desenvolver a doença e desenvolver as morbidades, os sintomas. Muito mais do que isso. A gente vai perceber que, como é típico da ótica espírita, sempre há um plus, sempre há um a mais, sempre há algo a ser observado que, geralmente, na ótica materialista, a gente não consegue perceber no primeiro momento. E é dentro dessa perspectiva que o espiritismo aposta que o que está ocorrendo atualmente não é só uma pandemia, mas sim um processo que cientificamente também já foi observado e que nós podemos, a partir de agora, chamar de sindemia. Para muitos, acredito que esse é um termo novo, né? Sindemia. Mas a gente observa que, na ótica dos estudos do Espiritismo, sempre há algo novo a aprendermos, dentro da ótica da ciência, corroborado com a luz do Espiritismo. E a sindemia, ela se encaixa muito melhor dentro dessa perspectiva, na ótica que o Espiritismo vem nos mostrar, desses grandes mazelas que ocorrem dentro das coletividades. O que seria em si sindemia? Na definição da ciência, sindemia é um conjunto de problemas de saúde interligados, envolvendo duas ou mais complicações que se interagem e contribuem para o aumento do sofrimento de uma população. Essa é uma das definições, minha gente. Então, a sindemia é mais do que uma pandemia, porque além da doença, tem todos os problemas relacionados ao que a doença causa dentro das populações, dentro das comunidades. Outra definição que a gente pode dar, e eu quero que vocês fixem bem essa ideia, é a sindemia, é a caracterização de interações biológicas, sociais e econômicas entre a população. Essas interações aumentam a susceptibilidade, quer dizer, as chances de uma pessoa prejudicar ou piorar seu estado de saúde, o que faz com que essa interação desses fatores biológicos, sociais e econômicos não seja apenas a doença em si, mas que tem outros aspectos que nós devemos considerar. Observem, dentro dessa ótica, ela coaduna muito bem com a perspectiva que o Espiritismo nos ensina do que é que está acontecendo nesse momento atual no mundo, com a ocorrência dos casos mais crescentes de Covid, principalmente nas últimas semanas aqui no Brasil. Não é uma perspectiva só que devemos analisar ao nível de saúde pública, mas também a questão das repercussões sociais e econômicas, como nós todos já sabemos, aqueles que acompanham o noticiário. Então, dentro dessa ótica, a visão do Espiritismo, ao trazer, além desses fatores, o fator espiritual, as questões kármicas, evolutivas, reencarnatórias, é aí que a ciência espírita vem contribuir para que essa ideia de sindemia, não só de pandemia, mas sim de uma sindemia, é o que deve estar acontecendo com todos nós aqui, que pisamos agora o chão do planeta Terra e que estamos sofrendo essa mazela da Covid. Então, dentro dessa ótica, a gente vai perceber que o Espiritismo está totalmente de acordo com esse conceito de não só uma epidemia, mas sim uma sindemia, além das interações biológicas, daquilo que a doença causa biologicamente, mas as repercussões sociais que nós vemos aí, o afastamento, o distanciamento das pessoas, a questão emocional, as questões econômicas, dos empregos perdidos e tudo mais. Mas o Espiritismo, além disso, traz uma ótica que a ciência não consegue alcançar, que é a perspectiva da questão espiritual, que é o que vamos discutir um pouquinho na noite de hoje. Então, isso não é só uma perspectiva que nós descobrimos aqui no Espiritismo, mas sim, dentro das algumas correntes científicas, já se considera que a Covid-19 não é só uma pandemia, mas sim uma sindemia, dentro desse conceito que nós já estamos discutindo aqui hoje.
E a sindemia, ela engloba tudo isso, minha gente. Aqui é um gráfico que dá uma ideia geral dos diversos sistemas que estão envolvidos quando uma sindemia está presente. Então, além do bem-estar do ser humano estar envolvido com outras comorbidades que ele apresenta, a questão da obesidade, da desnutrição das populações, as questões climáticas, quando nós sabemos que num ambiente mais frio as pessoas se aglutinam mais e o que aumenta as chances de infecção, isso tudo tem sido bastante discutido na nossa mídia, a questão da postura dos governos, a questão dos transportes, a questão hospitalar, dos locais de trabalho, dos espaços públicos, das políticas e dos sistemas naturais em si. Então, observem que a sindemia, ela engloba vários sistemas, várias interrelações ao mesmo tempo. Não é só a questão da doença, do indivíduo ser portador da doença e de sentir os sintomas. Essa perspectiva, observe que falta aí um componente importantíssimo em nossas vidas, que é o componente espiritual. Observe que dentro da ótica da ciência material, falta um componente que, no nosso ver, de acordo com o que a revelação espírita nos traz, é o componente fundamental e que norteia todos esses outros, minha gente, que é a perspectiva espiritual. Afinal de contas, como nós aprendemos no Espiritismo, nós todos somos espíritos viajores e que estamos estagiando nesse momento aqui no planeta Terra. Mas nós somos espíritos imortais e automaticamente estamos vivenciando diversas experiências e que vamos viver outras. Mas nesse instante, no momento atual, estamos aqui nesse planeta e temos uma importante ação no desencadeamento desses fenômenos, porque eles repercutem a nossa condição espiritual. Porque se há doenças, é porque inicialmente há indivíduos susceptíveis a ter essas doenças. Já sabemos pela revelação dos planos superiores, em que nos mundos mais avançados, as mazelas e as doenças que hoje nos acometem, por sermos ainda um mundo de expiações e provas, não acometem definitivamente esses mundos onde as populações de espíritos já estão mais avançados intelectual e moralmente, o que faz com que toda a atmosfera daquelas habitações, daqueles planetas, daqueles orbes, já tenham uma perspectiva muito diferente quando se refere a doenças. Mas nós ainda estamos aqui nesse estágio de lutas, de desafios, de superações. E aí vem a perspectiva na ótica espírita de esclarecer e consolar ao mesmo tempo, trazendo uma perspectiva totalmente mais ampla. Muito mais de uma pandemia, mas como estamos vendo, de uma sindemia que está relacionada a todos esses aspectos que afetam a nossa vida, mas, acima de tudo, as questões espirituais não podem ser esquecidas. E aí cabe ao Espiritismo, dentro da sua ótica mais ampliada, trazer esse esclarecimento. E essa é a mensagem que nós queremos refletir na noite de hoje. Dentro dessa perspectiva, agora, a gente pode citar, por exemplo, uma obra magistral que muitos de nós, com certeza, nesses momentos de incerteza e de angústia que toma conta, corremos em busca de orientação. Existem dentro da literatura espírita diversas obras que podem auxiliar a iluminar nossos caminhos dentro desse momento, mas sem dúvida o Evangelho segundo o Espiritismo é um deles. E aí eu cito, para dentro desse contexto do que estamos discutindo na noite de hoje, justamente os primeiros capítulos do Evangelho, que fala da aliança da ciência e da religião. E observe o que eu chamo a atenção aqui. Quando diz lá no Evangelho que são chegados os tempos em que os ensinamentos do Cristo têm de ser completados, em que o véu, intencionalmente lançado sobre algumas partes desse ensino, tem de ser levantado. E aí vem o mais importante, em que a ciência, deixando de ser exclusivamente materialista, como infelizmente ainda temos hoje, tem de levar em conta o elemento espiritual, que é isso que estamos discutindo. Tem que levar em conta o elemento espiritual, e em que a religião, deixando de ignorar as leis orgânicas e imutáveis da matéria, como duas forças, a ciência e a religião, apoiando-se uma na outra e marchando combinadas, se prestarão a mútua ajuda. E aí ele continua. Então, não mais desmentida pela ciência, a religião adquirirá inabalável poder, porque estará de acordo com a razão, já se não lhe podendo mais opor à irresistível lógica dos fatos. E conclui, a ciência e a religião não puderam, até hoje, entender-se, porque, encarando cada uma as coisas do seu ponto de vista exclusivo, reciprocamente se repeliam. Faltava algo para preencher o vazio que as separava.
um traço de união que as aproximasse. Esse traço de união está no conhecimento das leis que regem o universo espiritual e suas relações com o mundo corpóreo. Quem é, minha gente, esse laço que une, entendendo as relações do mundo material com o mundo espiritual? É o Espiritismo. E aqui, no Evangelho, está clara a mensagem de que só saberemos diretamente, de forma mais completa, a realidade que nos acomete dos flagelos coletivos, como no caso da sindemia pela Covid. A gente só vai entender quando fizermos essa aliança perfeita entre os conhecimentos da ciência material com as revelações das verdades espirituais, que são dadas através desse elo de ligação que ocorre, que é justamente dado pelo Espiritismo. Então, sem essa complementação, realmente sempre vai nos faltar luzes para entendermos a problemática que estamos passando nesse momento. E dentro dessa perspectiva, a gente avança na ideia da sindemia, onde agora a gente vai ver a sindemia pelo Covid atual, segundo o Espiritismo. E aí eu vou pegar o mesmo conceito que nós lemos antes de sindemia dado pela ciência, mas agora segundo o Espiritismo, onde de propósito nós colocamos alguns complementos que dão uma ideia muito mais clara dessa definição do que estamos passando agora. E aí podemos dizer que sindemia, sim, são as interações biológicas, sociais e econômicas, como nós vimos. Mas aí acrescentamos, e espirituais, entre a população, e acrescentamos encarnada e desencarnada, porque sabemos que o mundo espiritual e o mundo material interagem o tempo todo. E, obviamente, as repercussões positivas e negativas que estão acontecendo com a sindemia da Covid aqui no plano encarnado, também tem repercussões no plano desencarnado do mundo espiritual. E ainda continua, essas interações aumentam a susceptibilidade, quer dizer, as chances de uma pessoa prejudicar ou piorar seu estado de saúde física, e acrescentamos na ótica espírita, espiritual, o que faz com que essa interação não seja apenas a doença, a comorbidade em si, mas também acrescentamos, de acordo com o Espiritismo, as repercussões kármicas e evolutivas para os indivíduos, coletividades e para o planeta Terra. Observe, minha gente, aqui, que quando nós colocamos dentro de um conceito basicamente científico e colocamos a ótica que o Espiritismo nos traz, ampliamos o conceito e a visualização da problemática. E não vemos mais só a questão da Covid como uma sindemia a nível material que acomete simplesmente os corpos, mas também acomete as almas. E isso tem repercussões kármicas e evolutivas dentro do panorama da evolução planetária. E é nessa perspectiva que o Espiritismo avança. Partindo desse princípio, a gente busca que mensagem o Espiritismo pode nos trazer nesse momento de tantas aflições. Porque os cientistas ainda buscam respostas, respostas que talvez a ciência ainda não tenha condições de revelar, de totalmente esclarecer, porque falta a ela ao entendimento do componente espiritual que o Espiritismo vem nos esclarecer. Nesse sentido, estamos em vantagem. Nós somos agraciados e privilegiados de termos a ótica que a espiritualidade nos traz sobre essa perspectiva da problemática que enfrentamos. Nessa perspectiva, uma obra que tem tudo a ver com o que nós podemos dizer que hoje nós trazemos como a mensagem que o Espiritismo, a ciência espírita vem trazer desse problema que estamos sofrendo com a Covid, é esse livro, minha gente, que não é recente. Esse livro é de 1974, mas vocês vão perceber como esta obra, trazida pela magnânima Joana de Ângeles através da mediunidade abençoada de Divaldo Franco, já em 1974, quase que nos preparava para esse momento de agora. E o título da obra já diz tudo: Após a Tempestade. Essa tempestade que estamos passando nesse momento merece com que a ótica espírita, que traz revelações, traz instruções, mas acima de tudo traz consolações, possam acalentar nosso coração e nossa mente, para que nós possamos enfrentar com serenidade e calma esse momento de tempestade. E nessa obra, me permitam aqui citar para vocês um trecho muito importante que Joana de Ângeles já nos apresenta no início da obra, quando ela diz aqui na apresentação: a ciência, aliada à tecnologia, prognosticou para o homem dias de fartura e de conforto. Realmente, né? A ciência nos trouxe muito fartura, muito conforto, facultando-lhe incomparáveis voos pelos céus da felicidade.
A conquista do espaço, por exemplo, com as possibilidades viáveis de mais audaciosos passos na direção de outros mundos, né? Vocês veem a ciência desenvolvendo os foguetes, as naves espaciais. De forma alguma produziu a cobiçada realização interior dos habitantes da Terra. Quer dizer, avançamos tanto para fora, mas ainda estamos precisando avançar interiormente. E aí ela diz: os extraordinários avanços da medicina, diminuindo muitos problemas, é verdade, a medicina hoje nos auxilia muito, abrem portas ao conhecimento de várias doenças orgânicas e psíquicas, mesmo assim sem meios de cura a curto prazo. Quantas doenças, como por exemplo agora, no caso da Covid, ainda não temos algumas respostas e cura para a doença. E aí ela diz: a Terra parece gigante navio abatido, e as criaturas aturdidas choram, gemem, gritam, esbravejam, mas oram. E aqui, Joana, ela nos traz uma perspectiva totalmente atual do que estamos passando. Nas dores que estamos sofrendo, a humanidade parece um navio desgovernado e abatido, que geme, que chora, que está agora em estertores de dor e de sofrimento. Isso é um dado. E observem, essa mensagem deste livro nos foi escrita em 1974. Mas veja como ela é atual para os dias de hoje. E dentro dessa perspectiva, me permitam ler aqui um trecho desta obra extraordinária que Joana nos traz, né, dentro dessa perspectiva, em que ela diz o seguinte: a falência do materialismo é evidente. Responsável atual das pessoas e da civilização, após tanto tempo, empalidece, suspira e logo morrerá. Ela coloca aqui a perspectiva que a ideia materialista do mundo logo vai morrer. E ela diz: após a tempestade, advém a bonança abençoada da paz. É a perspectiva que ela nos traz de futuro, de fé no futuro. Em que ela diz: nesta obra, falando do livro que ela apresentava para nós naquele momento, em 1974, após a tempestade, pretendemos, de alguma forma, cooperar para a mais rápida mudança das condições morais e espirituais da Terra. Nossa Mãe generosa, onde transitam almas queridas que nos indagam e interrogam, solicitando opiniões e respostas que as tranquilizem e confortem durante esses dias de tempestade. Observem aqui que Joana nos prepara. É como se ela estivesse nos preparando naquela época para os momentos tão graves que estamos passando nesse momento. Mas talvez, minha gente, esse não seja o último momento de desafio que vamos ter. Outros virão, mas é importante a gente perceber que a espiritualidade superior nos traz luz, nos traz consolo e amparo, nos mostrando que sempre após a tempestade há a bonança. E para concluirmos essa nossa curta reflexão na noite de hoje, eu trago o capítulo 11, que fala infortúnio. Nessa obra, vejam como esse texto que Joana nos traz ilumina nossas consciências para o momento grave que estamos passando nesse momento de sindemia da Covid. O que seria infortúnio? Vamos logo perceber o que significa esse capítulo em que ela chama de infortúnio. Segundo os dicionários, infortúnio quer dizer acontecimento desastroso, calamitoso, em que há infelicidade, desgraça. Veja se não é isso que estamos passando nesse momento. E ela diz o seguinte: tarefa sacrossanta está reservada ao Espiritismo, a de preparar o homem para as circunstâncias nem sempre agradáveis, imediatamente, que há de defrontar pelo caminho redentor. Ensina-lhe que cada um é o construtor do seu próprio destino, recebendo conforme produziu, concede-lhe a indispensável maturidade para conscientizá-lo quanto a responsabilidades decorrentes dos seus atos. É aqui Joana nos dizendo que o Espiritismo tem muito a nos dizer, principalmente que nós somos responsáveis pelos nossos atos. E automaticamente a doença que hoje assola o mundo, ela é só uma resposta, é a reação de uma ação que com certeza nós praticamos no passado. E aí ela diz: assim, a dor e o agravo, a angústia e o desespero são vigorosas terapêuticas da vida para o enfermo espiritual inveterado. Se preocupe com a cura real e se volte, em definitivo, para os elevados objetivos da vida maior. Aqui, Joana deixa muito clara a perspectiva de que a lei de ação e reação está atuando nesse momento. Nós estamos sofrendo a reação com a Covid de ações pretéritas, de ações que nós realizamos no passado ou que deixamos de fazer e que isso trouxe para o nossa programação kármica e evolutiva passar por essa experiência. E é isso que Joana deixa muito claro.
Dentro dessa perspectiva, ela nos dá essa ideia de fé no futuro. É com a fé no futuro, com essa perspectiva de que nós não tenhamos que temer o amanhã, que o Espiritismo nos traz a luz do Consolador, fazendo com que nós tenhamos a certeza de que se tudo ocorre dentro de uma lei de ação e reação, nós passaremos por isso e com essa fé no futuro, nós vamos suplantar mais essa jornada de dificuldades que a sindemia pela Covid nos traz. Dentro dessa perspectiva, nós encerramos nosso comentário na noite de hoje, trazendo essa perspectiva, de novo aqui mostrando para vocês, de que tenhamos fé no futuro para que possamos, em breve, superar todas essas provações e, de fato, conseguirmos avançar evolutivamente e espiritualmente. Muita paz a todos, um abraço fraterno e até o próximo encontro.